E agora vamos abrir a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 6. E o tema da mensagem nesta noite é Homens Comuns, Destinos Extraordinários. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, em Atos 3. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nós vamos começar por essa palavra. Em nome de Jesus, o Nazareno ande. Em algumas versões, levanta e anda. Atos 3 revela algo poderoso. Havia ali um enfermo, havia ali um paralítico que estava à porta do Templo Formosa. E muitas pessoas passavam por aquele lugar. Mas João e Pedro passou por aquele lugar. E eu quero falar um pouquinho sobre Pedro, um homem comum. Pedro, um homem pescador. Pedro, um homem impulsivo. Talvez dizendo assim, né, na linguagem de hoje, um homem grosso. Um homem sanguíneo. Eu acho que Pedro era mais colérico. Por quê? Porque ele falava na lata. Pedro não media esforços. Pedro, ele andou com Jesus, mas Pedro, ele precisou ser moldado. Porque Pedro, ele muitas vezes teve medo, faltou fé. Ele começou a caminhar pelas águas, mas faltou fé. Pedro não tinha o domínio próprio, a paciência. Mas em Atos 3, revela que homem simples é aquele que pode ser usado por Deus. Enquanto tantas pessoas passavam e viam aquele paralítico talvez como uma paisagem ali naquele lugar, eles tiveram um olhar diferente, Pedro e João. Porque quando a nossa mente está elevada ao Senhor, quando nós elevamos os nossos pensamentos, nós vamos começar a ter um olhar diferente sobre as situações. Nós vamos ter um olhar diferente sobre as pessoas. Nós vamos ter um olhar diferente sobre os lugares que Deus nos coloca. E quando o homem comum se permite ser transformado por Deus, este homem será preparado para levantar os caídos. Amém? Você está recebendo essa palavra? Então glorifica o Senhor. Um homem transformado é um homem que pode se tornar uma resposta para homens caídos. Um homem transformado, ele se torna resposta para lugares, para cidades, para igrejas, para gerações, para famílias. Um homem quando se permite ser transformado. E Pedro, ele errou. Pedro, ele era um homem que fracassou muitas vezes. Quem nunca? Mas ele entrou num processo de transformação para que ele recebesse a autoridade. O milagre não começou ali em Atos 3, na transformação, na cura do paralítico. Mas o milagre começou na transformação interna de Pedro. Porque antes de Deus nos dar autoridade, ele diz, em nome de Jesus, o Nazareno, ande, levanta. Antes de Deus nos dar autoridade, Deus primeiro vai nos sondar internamente. Vai nos levar a um processo. E o céu procura coração disponíveis. Primeiro tópico que eu quero falar com vocês. O céu procura coração disponíveis. Nós vamos ler lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8. A palavra de Deus diz assim: a quem enviarei? E quem irá por nós? Disse eu, eis-me aqui. Envia-me a mim. Um coração, o céu procura um coração disponível, um coração que se rende, um coração que se inclina. Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro,
mas o que eu tenho eu te dou. Um coração disponível é aquele que não mede esforços. Um coração disponível é aquele que serve. Um coração disponível é aquele que não se limita diante das circunstâncias. Quantas vezes nós colocamos barreiras, quantas vezes nós nos limitamos. Mas quando nós pedimos ao Senhor, me dá um coração disponível. Me dá um coração igual ao teu, Senhor. E é esse coração que o céu procura nessa noite, neste tempo. É esse coração. Talvez você diga assim, pastora, mas eu sou como Pedro. Eu não tenho paciência nessa situação. Ah, mas falou uma para mim, eu falo duas, eu falo três. Mas é o seu coração disponível que Deus quer. Venha como você está. Deus quer te moldar, Deus quer te transformar internamente. Deus quer te levantar, mas a sua mente deve ser elevada. Você não pode pensar que na sua situação, como você está, ah, mas eu ainda não tenho domínio próprio, mas eu não tenho os frutos do Espírito, como eu vou servir a Deus? O que Deus vai fazer através de mim? E Deus te chama para um propósito. Venha como está. Venha dessa forma. Tenha um coração rendido que eu vou te usar, diz o Senhor. É este coração que Deus quer. Um coração disponível. E disponibilidade é maior que a capacidade. Quantas vezes tem pessoas capazes, mas Deus procura pessoas disponíveis. Moisés, ele tinha problema na fala. Moisés era gago. Gideão se achava pequeno. José era rejeitado. Jeremias se achava incapaz. E quantos outros na Bíblia? Talvez você se acha pequeno. Eu me achava insegura. O meu medo era maior muitas vezes. Quantas vezes eu me achava tão insegura, eu falava, Deus, eu não consigo falar. Senhor, escolhe outro. Quantas vezes nós fazemos assim? Deixa o meu irmão, ele é mais capaz do que eu. Deixa ele fazer. E muitas vezes Deus está chamando você. Nós temos que nos desafiar, amados. Esse final de semana eu estava num treinamento lá em São Paulo, da Escola de Profetas. E eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, sobre a ousadia. Quando o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso. Não tinha mais Moisés, agora é com você, Josué. E quantas vezes nós tememos. Amados, eu tenho medo de altura, eu tenho medo. Eu não ando em roda gigante. Eu vou em parque, eu não ando nem no cavalinho, nem no carrossel, porque eu fico tonta. Mas quando é para Deus, amados, tem umas coisas bobas que eu tenho, que eu não vou. O inimigo já me persegue muito, então eu não vou dar ousadia para ele. Essas coisas perigosas. Nossa pastora é uma bênção, até pulou de paraquedas, a pastora Shirley. Eu nem pagando, jamais. Mas quando é para o Senhor, nós temos que ter essa ousadia. Essa ousadia, essa disponibilidade. Quando é para Deus, eu nunca medi esforços. Eu tive medo, sim. Mas quando eu entendi que Deus estava me chamando para algo, que aquele era o meu processo, o meu ministério, eu disse, Senhor, eis-me aqui. Conta comigo, Jesus. Ah, mas nunca vai dar medo? Vai sim, e vamos com medo. Mas a gente tem que ter a intensidade. E aí nessa conversa lá em São Paulo, eu estava conversando sobre isso, sobre a intensidade de fazer para Deus, não medir esforços quando é para o Senhor, não dizer não. Quantas pessoas querem, têm o desejo, mas se limitam, e a limitação te torna paralisado, é uma autossabotagem. Pedro estava ali indo, ainda sendo moldado no processo, no seu propósito, mas ele deixou tudo.
Quem está disposto a deixar? Quem está disposto a deixar tudo? Quem está disposto a entregar tudo? Um coração entregue é aquele que ouve a voz de Deus. Quantas vezes nós estamos ouvindo tantas vozes, tantas e tantas vozes, mas não ouvimos a voz do Senhor. E algo que Deus quer nos ensinar neste tempo é ouvir a voz dEle. Deus vai falar através dos profetas, através dos líderes, através dos pastores, através da palavra de Deus, através da natureza. Deus fala de diversas formas. E como é importante nós ouvirmos a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos ter este olhar que Pedro teve. Ele poderia passar ali, é só mais um paralítico. Mas ele viu o quê? Uma oportunidade. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós entendemos no momento certo e discernimos a oportunidade. Naquele momento que Deus quer nos usar, naquele momento que Deus quer fazer. Então, nós temos que ser elevados a este lugar, ao lugar do discernimento, ao lugar da oportunidade, ao lugar da ousadia. E é o nosso coração que vai fazer isso. Quando nós paramos e ouvimos a voz do Senhor. A voz de mais ninguém, não é o que o outro acha, não é a direção que o outro está dando para a sua vida, mas a direção que Deus está dando, a direção que vem de Deus, porque a direção dEle é a melhor, é a palavra, é a boa, é a perfeita, é a agradável vontade de Deus. E alguns ficam limitados, paralisados, porque não estão ouvindo essa direção. E nessa noite o Senhor me traz aqui para dizer para você: se renda, inclina o seu coração, não tenha medo, mas tenha ousadia. Comece a ouvir a voz do Senhor, Ele quer falar com você, e Ele fala o tempo todo, mas as distrações nos roubam. Eu estou fazendo um pouco igual as ovelhas seguem o pastor. Eu estou fazendo igual o nosso pastor um pouco. Na hora que eu estou deixando lá o celular, aí os amados irmãos falam: pastor, você não responde mensagem? Vai chegar a sua resposta, em nome de Jesus. Porque tem hora que a gente precisa parar. A gente tem que parar, a gente tem que ir para um lugar secreto. Às vezes nós queremos dar conta de tudo, mas nós não vamos dar conta de tudo se nós não nos alinharmos com a voz de Deus. Se nós não nos elevarmos a este nível desta direção. De parar, de consagrar, de orar. E esse moldar é o que Deus quer para nós. Esse moldar que Ele fez na vida de Pedro. Então a disponibilidade, ela é maior que a capacidade. Quando você se dispõe, Deus vai fazer. O reino, ele avança quando ele encontra um coração rendido. O reino só tem a avançar quando você inclinar o seu coração. A disponibilidade, ela vai custar muitas vezes o controle, ela vai custar o ego, ela vai custar muitas vezes os prazeres. Mas vai valer a pena. Nós estamos neste lugar onde a nossa mente é transformada e onde nós entendemos que a vontade dele tem que estar em primeiro lugar. E o segundo tópico que eu quero falar com vocês: o seu passado não define o seu destino. Lá em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, você é nova criatura. O seu passado não define o seu destino. Quando olhamos para Pedro, vemos toda essa imaturidade, impulsividade. Vemos a negação, ele negou a Jesus. Imagina alguém andando com Jesus e negar Jesus. Ele fracassou muitas vezes
na sua fé, nos seus medos. Mas o seu passado não definiu aquilo que Deus iria fazer através da vida de Pedro. E o inimigo, ele quer usar o nosso passado para nos paralisar. O inimigo quer usar o nosso passado como prisões. O inimigo usa muitas vezes o seu passado para dizer assim: olha, não vai, você não consegue, para te colocar culpa. Mas você já fez isso. Você não vai conseguir. Só que o seu passado não define o seu destino. Não importa o que você passou, não importa quem você foi, não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que transferiram para você. A minha vida toda foi transferida na infância e adolescência de dores, de culpa, de traumas. Mas o meu passado não definiu a minha história, não definiu aquilo que Deus gostaria de fazer na minha vida. E o teu passado não te define, a tua história não te define. Ah, mas eu traí, ah, mas eu matei, ah, mas eu fiz tantas coisas erradas, ah, mas eu me prostituí, ah, mas eu fiz tantas coisas más para outras pessoas. Nessa noite o Senhor te diz: o teu passado não define a tua história, não define o teu destino. Eu tenho um destino para a sua vida, eu tenho uma nova história para a sua vida. Eu te levanto para uma nova vida, em nome de Jesus. Ei! Oh! Não importa os títulos que o mundo te deu, não importa o que foi inserido na sua vida, eu trago uma nova história, um novo destino. Nunca houve amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca houve amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca houve amor tão grande assim. Seu passado pode carregar muitas dores, mas ele não vai cancelar o seu destino, amém? Ele não vai cancelar o seu destino, amém? Aleluia. Prossiga. Não fique paralisado. Deus quer transbordar na sua vida. Este ano, nós estamos no ano do transbordar. Dê um passo adiante. Não se limite nas prisões do passado. Eleve a sua mente. Comece a profetizar sobre si mesmo. Senhor, eu vou transbordar. Transborda onde Deus te colocar. Transborda na vida do seu vizinho. Transborda no seu trabalho. Transborda na igreja. Transborda no seu ministério. Transborda pelas ruas. Transborda. Aleluia. E o tópico 3. A presença do Espírito Santo. Ela muda a nossa identidade. A palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo é capaz de transformar toda a sua história, toda a sua casa, todos os seus traumas, todas as suas dores. O poder do Espírito Santo faz você viver algo novo. Quando Ele vem, quando Ele enche, e Ele está neste lugar. Ei. O poder do Espírito Santo, a presença dEle traz uma nova identidade, muda a nossa identidade. A identidade de filhos amados, a identidade de eleitos, a identidade. Não existe algo extraordinário sem a presença de Deus.
Lembra, homens comuns, destinos extraordinários. Sem a presença, não existe algo extraordinário. Se nós não permitirmos que Deus nos cure nas nossas emoções, em quem nós somos. Falei para você mesmo, quem sou eu? Quem sou eu? Quantas vezes nós somos deparados com essa pergunta e dá uma trava? A gente fica meio travado. Ou muitas vezes nós falamos dos nossos títulos. Mas quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Quantas vezes nós não conseguimos olhar para os nossos medos, para as nossas dores, para a nossa ansiedade, para as nossas inseguranças? Quantas vezes nós não conseguimos olhar para aquilo que está acontecendo dentro de nós, para aquela sobrecarga, para aquele cansaço? E Deus quer mudar a nossa identidade. A nossa identidade pode ser transformada. E quando ela é transformada, quando nós entendemos que nós somos filhos, que nós somos amados por Deus, nada mais vai nos parar. Porque o velho homem, a velha identidade, vai fazer com que nós possamos ter reações a todo momento que contradizem a palavra de Deus. Que contradiz aquilo que a Bíblia diz. Ah, bateu, levou. Olha o Pedrão aí voltando. Bateu numa face, eu bato na outra. Ah, comigo eu não deixo por baixo. Mas olha o que fizeram. Eu acho que você tem que se vingar. Eu acho que você tem que dar o troco. E quantas vezes nós ouvimos ou somos intimidados pelas situações diárias a agir como homem natural. Ou como velho homem, nos impulsos da nossa carne. Ou quantas vezes somos tentados a agir nos impulsos do pecado, das tentações. E Deus, Ele quer trazer essa identidade de filho. Pedro, um dia ele foi intimidado. Ele teve medo de andar sobre as águas. Mas quando ele recebeu essa identidade, nada mais o parou. Ele começou a ter autoridade. Aquilo que era intimidação virou autoridade, unção. Ele começou a ser ativado nos dons, no dom da fé. Uau! E é isso que Deus quer trazer. Talvez a intimidação está tentando te parar. A intimidação. E quantas vezes nós carregamos aquelas palavras de intimidação, permitimos que ela entre no nosso coração, nas nossas emoções, para nos fazer um coitadinho. E quantas vezes algumas pessoas usam isso como muletas. E por isso você não sai desse lugar natural, desse lugar comum, e por isso a cura não vem, e por isso o milagre não vem, porque você está ali, pobre de mim, mas eu sou um enfermo, mas eu sou um coitado, mas nada dá certo para minha vida, mas eu não prospero. E eu vim aqui nessa noite como profeta, dizer para você: levanta, começa a profetizar sobre si mesmo. Você tem um Deus do sobrenatural, que morreu, mas que ressuscitou naquela cruz, para te dar vida e vida em abundância, para te dar uma vida próspera em todas as áreas. Aleluia! Maravilhoso Deus. Você não é um coitado. Não se deixe ser intimidado pelas situações. Não se deixe andar abaixai. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia. A presença de Deus, ela produz a identidade.
E a identidade produz autoridade. Essa autoridade que Deus quer dar para você. Autoridade para você profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história. Essa autoridade para você profetizar que você não é o coitado e que a sua vida vai mudar. Talvez você esteja como esse paralítico, andando, mas você está paralítico nas suas emoções, paralítico em algumas áreas da sua vida. E nessa noite o Senhor quer trazer a cura, te tirar desse lugar de cativeiro, desse lugar que te paralisa, para você andar sobre tudo aquilo que Deus tem, andar no sobrenatural. Chegou o tempo de nós sairmos do natural, de olharmos somente aqui. Deus quer nos dar visão de águia acima. Olhe além das tempestades, olhe acima. Ah, mas aqui está acontecendo de tudo. São milhares de distrações, mas eu caminho olhando acima. Eu caminho olhando acima. Eu não olho para a circunstância. Eu olho para o alto. Eu olho para o alvo. Eu olho para o autor e consumador da minha fé. Porque é do alto que vem o meu socorro. E é para lá que eu elevo os meus olhos. Aleluia. É para o alto. Não é aqui. Enquanto nós olharmos somente para o chão, nós não vamos sair do lugar. E é esse encontro que o Senhor quer ter, é na presença. Essa nova identidade que Ele quer nos dar. O mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Não pessoas que impressionam, mas pessoas que transformam. Porque a presença do Pai, a presença do Espírito está exalando sobre a sua vida. É neste lugar que o Senhor quer te levar. Não no lugar de impressionar, não no lugar apenas da capacidade, mas no lugar da oração, no lugar onde você é cheio, no lugar de transbordo, porque tudo aquilo que transborda deixa marcas. Esse copo já está cheio, mas se eu colocar mais água aqui e eu começar a andar, ele vai transbordar e ele vai deixar marcas. E nós temos que ser assim. Nós temos que ser um vaso, um copo cheio nas mãos do Senhor, porque aonde nós passarmos, nós vamos derramar e deixar marcas da presença, marcas da palavra, marcas da glória de Deus. O Senhor te chama neste tempo, Ele te chama neste tempo para deixar marcas na vida de pessoas, mas que comece em você. Deixa o Espírito Santo te transbordar, deixa Ele te encher. Ora oh Espírito, começa a encher a cada vida aqui. Tudo aquilo que atava, tudo aquilo que travava, desbloqueia destinos, Pai. Desbloqueia destinos. Toda trava emocional, toda trava espiritual, começa a desbloquear agora em nome de Jesus. Ora cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Aleluia, Jesus. E o quarto tópico: destinos extraordinários nascem na intimidade. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Permanecer em mim. Permanência, algo constante. Pedro caminhou muito tempo pela inconstância. Ele era inconstante, mas a identidade vai te dar constância. A identidade vai te dar destino, mas o destino extraordinário, para eu viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural, eu preciso ter intimidade. E o que é intimidade? Intimidade é estar no secreto com Deus. O altar é que vai sustentar o teu destino. O secreto é que vai sustentar o teu destino. A oração é que vai sustentar o teu destino. É este lugar de intimidade com Deus que sustenta o teu destino. É no secreto que Deus cura. É no secreto que Deus transforma. É no secreto que Deus dá direção. É no secreto que Deus vai te dar discernimento. É no secreto que Deus vai trazer revelação. Quantas vezes você está diante de uma situação e você tem dúvida, você precisa resolver algo no seu trabalho, algo na sua família. É no secreto que Deus vai te dar resposta. É no secreto que a revelação virá. É direto do trono. É na intimidade. Você tem intimidade com o seu cônjuge. E com certeza, se eu perguntar aqui, a maioria dos casados, quem é casado aqui? Eu estou levantando a mão só pela fé, irmãos. Com certeza você olha para o seu cônjuge, você já sabe, né, pastor Rafael, quando a pastora Juliana dá aquele olhar. Até eu já conheço o olhar da Ju. O pastor Rafael treme. Pelo olhar. Por quê? Isso revela o que é intimidade. Ou amigos também, quando você tem uma amizade muito próxima, só de olhar. Aqui mesmo nas ministração, né? Aqui, ó, o Igor, o DG, ele já sabe, só de eu olhar. E assim com muitos aqui que ministram, é dessa forma. Só de olhar já sabem. Porque a gente vai criando uma intimidade. E a intimidade com Deus, ela precisa ser cultivada. Nós cultivamos tantas intimidades. E às vezes não cultivamos a intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus, você vai dar um passo, às vezes você vai entrar em algum lugar. Opa, você já vai sentir Deus falando, não é dessa forma. A intimidade discerne ambientes. A intimidade, ela percebe os movimentos espirituais. A intimidade, ela vai trilhar o seu caminho todos os dias. Com quem você vai falar, aonde você deve ir, a roupa que você deve usar. Quantas vezes eu estava saindo, Deus falou, volta. Não coloque essa roupa. Aí eu abro meu guarda-roupa, qual que o Senhor quer que eu coloque? E às vezes não tinha nada demais naquela roupa. Mas quando você desenvolve a intimidade com o Senhor, é algo tão maravilhoso. E assim como eu falei com os casais, às vezes vai olhar e vai falar assim, olha, coloca aquela roupa ali, isso não está legal. E assim é com o Senhor. Mas eu tenho um projeto, eu quero fazer isso. Eu estou com tantos planos, ainda para esse segundo semestre de 2026. A intimidade vai trazer resposta. Às vezes todo mundo vai falar, que legal esse projeto, que incrível. E às vezes Deus vai falar assim, olha, não é o momento, não é agora, não é nessa direção que eu quero te levar. A intimidade faz você reconhecer as oportunidades do céu. A intimidade te leva a este lugar. E é este lugar que o Senhor está trazendo para nós como igreja. Mas depende de nós, dessa busca. Esse lugar vai te dar um destino extraordinário. Vai fazer com que homens e mulheres comuns vivam o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Aquilo que você nunca viveu.
É nesse lugar. Comece a desenvolver intimidade com o Senhor. Vai para o secreto. Comece a desenvolver uma vida de oração. O que você se torna no secreto é o que Deus vai te revelar em público. O que você se tornar no secreto é o que Deus vai revelar em público. Às vezes nós queremos tantas coisas no público, no ministério, na profissão, mas é no secreto que começa. É na intimidade com o Senhor. Pedro era comum, mas o Espírito Santo fez ele ser um homem transformado. E Atos 3 nos mostra que coração disponíveis, que o passado não define o seu destino, e que um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo pode ir além daquilo que te limita. Mas você pode começar a viver algo que você nunca viveu. Você está disposto? Amém? Fique de pé no seu lugar. O céu ainda procura homens e mulheres que carreguem a presença. Homens e mulheres dispostos. Porque se alguém está cheio do Espírito Santo, milagres acontecem. Ambientes mudam. Destinos são destravados. E a pergunta não é: você é perfeito? A pergunta é: você está disponível? Então, se você está disponível, se você está dizendo: eis-me aqui, eu te convido a vir aqui na frente.